Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2016. Bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo na parte da manhã. Se você quiser participar, hoje é um dia especial, você deve participar, tirar dúvidas aí a respeito da cardiologia, da medicina. Nós estamos recebendo aqui alguns especialistas super renomados aí no Brasil e também no exterior. Então, a partir desse momento, você pode ligar através do telefone 3721-6955, formular suas perguntas e também a sua opinião. E, sem dúvida nenhuma, você também pode acompanhar esta edição nas reapresentações, após o Telefatos, por volta de 8h15 da noite e após a meia-noite também. Então, vou começar apresentando de lá para cá. Primeiramente, o Dr. Rodrigo Moreira Castro, ele é cirurgião cardíaco. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia. Bem-vindo. Residente lá no Hospital da Beneficência Portuguesa, né? Isso. E também o Dr. José Henrique, Dr. Vila, conhecido como Dr. Vila, ele é nosso especialista aqui. Eu vou falar brevemente a respeito disso. Ele é formado pela Escola Paulista de Medicina em 71, Dr. José Henrique Andrade Vila. Ele especializou-se em medicina intensiva no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Instituto do Coração entre 76 e 82. Trabalhou em Londres, né, em diversos períodos e outros locais da Europa. Hoje em dia ele é delegado do Conselho de Medicina, também trabalha no Hospital da Beneficência Portuguesa. Tudo bem, doutor Vila? Prazer, muito obrigado. Bem-vindo, grato pela sua presença, viu, pela disponibilidade em participar com a gente. O senhor também, doutor Rodrigo, e também temos a presença aqui, doutor Amarildo, que vem participar daqui a pouco. Eu também cumprimento aqui cordialmente nosso colaborador do dia, nosso debatedor, Rafael Tadeu, tudo bem? Olá, Fábio, tudo bem? Olá, doutor Rodrigo, olá, doutor Vila, olá, o telespectador. E, como sempre, Fábio, é um assunto muito importante, de interesse da população. Então, vamos falar um pouquinho aí dessa parte cardiológica que afeta tantos brasileiros, né, e que muitas vezes não tem condição de se tratar, né? Então, vamos falar um pouquinho desse assunto tão interessante. Depende muito da rapidez do atendimento, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, os grandes centros se especializam cada vez mais em imediatismo no atendimento cardiológico. Esse é a fronteira final, vamos dizer, na cardiologia? Especialmente na condição aguda, de parada cardíaca, etc., o atendimento tem que ser absolutamente emergencial. Como já comentei aqui, eu fiz carreira como médico da Polícia Militar, e nós montamos um sistema de resgate muito eficiente. Mas isso foi baseado em duas cidades, uma inglesa, Glasgow, e outra americana, Seattle, no norte dos Estados Unidos, na costa do Pacífico. Mas isto tem dificuldades pelo gigantismo. Então usa-se moto, usa-se helicóptero, etc. Mesmo assim, a taxa de sucesso é baixa, inferior a 20%, em virtude de que a demanda de tempo é sempre alta, né? Então, qual é o melhor? É a prevenção, né? É a visita ao médico, são exames, etc. Há algum tempo atrás houve uma reportagem, até numa revista de prestígio, de que não adiantava muito check-up, porque o infarto ocorre em placas ditas planas, em 50% a 60% das vezes. Mas isso é uma falsa noção. Por quê? Porque a placa obstrutiva, ou seja, o indivíduo que tem a coronariopatia detectável, ela é relativamente rara na população geral. Rara? Rara. 5% a 7%. Então, e ela explica, em 5% das pessoas, 50% dos infartos e das mortes súbitas. Aí você tem a doença da placa dita plana, que ela não é reconhecível pelos exames de esforço, e explicando em 93% da população, também 50%. Então é muito menos risco individual, entendeu? Então essa é uma interpretação equivocada. Ou seja, identificar a placa severa é a coisa mais importante. E é impressionante como, às vezes, a placa severa, as lesões fixas e obstrutivas, são assintomáticas. Operamos, o Dr. Rodrigo, o Dr. Zé Francisco, que também é mineiro, operou agora há 3 dias um senhor
de empresário em Barbacena, que não tinha sintoma nenhum, praticava esporte, corria. Ele alternava marcha com corrida e não tinha sintoma, magro, 2 filhas maravilhosas, bem-sucedido, e necessitou implante de 3 pontos, depois de ter um pequeno infarto. Então, este equívoco confundiu até alguns cardiologistas que ficaram dizendo que realmente isso é meio como experimentar lâmpada. Não é. O check-up é importante porque o atendimento emergencial nas grandes cidades é precário. Deixa eu só pedir desculpa ao senhor, doutor Vila, faltou credenciá-lo também, apresentá-lo como coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Como o senhor mesmo bem me lembrou. Aí fica a pergunta, Rafael quer fazer a sua, deixa eu engatar, aproveitar que ele tocou nesse assunto aí das placas. Elas se formam rapidamente, porque diante disso nós temos aí requintados e bem definidos exames de imagem, né? Hoje em dia, disponíveis aí pelo SUS, por todos os planos de saúde e tudo mais. E muitas vezes não detectadas, acumulam-se rapidamente. Essa é a minha pergunta. A agregação das placas, ela acontece em alguns dias, vamos dizer, ou é ao longo dos anos da vida da pessoa, do modus vivendi do indivíduo? A placa fixa grave demora anos. Essa é a grande vantagem. Dá tempo de descobrir. Então, realmente, não tem estudos absolutamente precisos, porque não se faz cateterismo sequencial, porque é um exame invasivo. É um exame que tem um risco pequeno, mas tem. É um exame que injeta contraste, que pode agredir o rim, etc. Mas ela seguramente é uma doença de décadas, não é? Mais acelerada ou menos, dependendo dos fatores de risco. Pacientes diabéticos com colesterol elevado pode ter cursos, às vezes, acelerados. Pacientes que na idade adulta, para o início da senilidade, que é a minha faixa, que eu estou emagrecendo em vez de engordar. Que bom, eu parabéns. era mais gordinho e o meu sonho é ficar que nem o cirurgião aqui. Eu também estou emagrecendo, viu, doutor? Você também dá para se perceber. Então, depois de uma certa idade, o indivíduo não deve indulgir em comida e em álcool, e menos ainda em cigarro. Vigiar a glicemia, o colesterol. E é o contrário do que ocorre, não é? Então, às vezes eu me pergunto, porque eu sou um pouco filósofo, será que o problema é a idade ou é que o indivíduo está pesando 90 e ele sempre pesou 60? Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, às vezes, eu acredito que envelhecer com saúde é, antes de tudo, limitar a ingesta, limitar o álcool, abolir totalmente o cigarro e procurar uma vida confortável e sem excesso de estresse, não é? Então, essas seriam as propostas básicas. Sua vez, Rafael. Até nessa questão mesmo, com relação a uma idade que se deve começar a se preocupar com relação a ir no cardiologista, fazer os exames que ele indicar, para fazer um check-up, como o senhor disse. O que o senhor sugere, de uma maneira geral, obviamente se a pessoa não tem nenhum tipo de sintoma, né, que a faça aí de forma mais urgente no médico, o que o senhor indica para que faixa etária, ou seja, o homem ou a mulher, que a pessoa deve começar aí? Porque foi engraçado, Fábio, eu recentemente, estou com 32 anos, com 31 procurei um cardiologista para começar a fazer os exames, né? Falei, olha, eu queria desde já me precaver, enfim, fazer alguns exames. Falou, você não está muito novo, não? Até brincou comigo, né? Então, assim, o que o senhor sugere nesse sentido? Qual que é a idade, digamos, mais ideal para buscar o cardiologista? Eu acho que é aos 30 anos. Acho que você está certo e o cardiologista está um pouco antiquado, não errado, vamos dizer. Eu não gosto muito de uma mania que está pegando agora. Temos 2 empregadas lá em casa que têm filho. Então, o pessoal de médico, até posto de saúde, está pedindo colesterol em crianças de 7 a 9 anos. E às vezes vem um pouquinho alto, porque a criança às vezes está comendo um pouco mais, aí começa até a querer dar remédio. Isso é um descalabro absoluto, porque nós não sabemos se isso pode ser bom. Então, essa coisa de medicar
criança por causa de uma medida isolada de exame é loucura. Eu acho que 30 anos é a idade, pode ser até antes, se houver algum problema, algum fator de risco, alguma doença familiar importante, é uma coisa perigosa, mas 30 anos procurar ter um médico. Tem um ditado americano que diz, procure um médico mais ou menos da sua idade para vocês dois envelhecerem juntos. Quer dizer, não vai num médico velho, porque daqui a pouco ele aposenta, tá gagá. Então vai num médico um pouco mais velho do que você e vai a cada 2 anos no início, depois anualmente, depois até 2 vezes ao ano. Esse é o conselho que se acredita o mais correto. Essa coisa de colesterol em criança é esquisito, na minha maneira de ver, a não ser que tenha algum problema maior, obesidade, etc., ou alguma evidência de doença genética. Não vamos esquecer do cirurgião Não, aqui. vamos deixar ele para o próximo bloco. Aí eu já tenho algumas perguntas direcionadas para ele e a gente também recebe as suas, 3721-6955 e também através da rede social, do facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande a sua pergunta. Voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas, da felicidade dos encontros e reencontros à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. Pensou em pneus, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento? Sua única revenda autorizada Michelin em Poços. Todos os produtos para o seu veículo com a garantia de profissionais treinados pela Michelin. Michelin é só na Britos. Avenida Caetano Petterli, 224, Jardim Country Club, em frente ao Atacado Vila Nova. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Colégio Nini Mourão. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino de qualidade para um alto desempenho. Equipes de educadores preparados, atividades extracurriculares, infraestrutura completa, material didático com metodologia inovadora, instituição de destaque no Enem 2015, programas estudantis para a formação integral. Venha para o Colégio Nini Mourão. Escolha bem a escola de seu filho. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas 2016. Informações 3729-6520. Eita, colégio bom! Venha conhecer!
Não perca o feirão de acabamentos na Carneiro Casa e Construção. Pisos e revestimentos a partir de R$ 10,99 o metro quadrado. Torneiras para cozinha e banheiro a partir de R$ 19,99. Pila de aço inox Frank, apenas R$ 139,90. Bacia com caixa acoplada e casa, só R$ 179,99. Churrasqueira pré-montada, apenas R$ 449. Preço à vista, parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos também Construcart. Carneiro Casa e Construção. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Eu quero fazer da minha própria empresa um modelo de negócio. Eu quero iniciar uma startup. Eu quero um trabalho que ofereça oportunidades no exterior. Eu quero desenvolver projetos que conquistem prêmios internacionais. Pós-graduação PUC Minas em Poços de Caldas, para quem sabe aonde quer chegar. Cursos de especialização e master. Inscrições até 20 de fevereiro pelo pos.pucpcaldas.br. PUC Minas, conhecimento que transforma. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje temos aqui a presença do Dr. Rodrigo Moreira Castro, Dr. José Henrique Andrade Villa, ambos cardiologistas. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Rodrigo em relação ao desenvolvimento da técnica cirúrgica, né? Porque a cardiologia exige, a maioria das vezes, pelo menos, cirurgias abertas, né? E, a não ser em situações que a hemodinâmica resolva, as outras cirurgias são abertas. E aí houve uma evolução muito grande disso ao longo da história e muito rápida na linha do tempo, né? Vamos dizer assim. O desenvolvimento tecnológico hoje permite diversas aplicações da cirurgia e cada vez mais seguras, né? Com certeza. A cirurgia cardíaca evoluiu muito nos últimos 30, 40 anos, né? Nos últimos 20 anos, com certeza, teve grande evolução. Hoje a gente consegue fazer cirurgias sem ter que parar o coração, com o coração batendo, né? Que se chama... Sem a ajuda da extracorpórea, a gente consegue fazer cirurgias com incisões menores, cada vez menores. Algumas cirurgias a gente consegue evitar a incisão no meio do tórax, então a gente faz incisões no meio do externo, incisões laterais que ficam escondidas, principalmente no sexo feminino, depois fica escondido pelo biquíni. Então hoje a cirurgia evoluiu muito nisso e a gente consegue oferecer para os pacientes uma cirurgia com menos risco e, vamos dizer assim, de uma maneira mais estética dentro das possibilidades de uma cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia complexa, né? Então, mas evoluiu muito nesses últimos anos, com certeza. Quando faz uma revascularização tem que ser aberta, ou não? Ou já existem essas modalidades? A gente consegue fazer algumas cirurgias com pequenas incisões também. Às vezes, quando é um tratamento de uma única artéria principal, a artéria do coração, a gente pode fazer uma toracotomia esquerda. Mas a cirurgia de coronária ela evoluiu muito para esse lado sem extracorpórea, do coração batendo. Isso diminui o risco muito no pós-operatório, né? Então, a gente diminui o tempo de UTI, a gente diminui os sangramentos, e isso diminui as complicações referentes ao procedimento cirúrgico. Então, apesar da coronária a gente não conseguir diminuir muito a incisão, a gente conseguiu diminuir a agressão ao paciente, né? Queira ou não, você já faz uma toracotomia, você colocar em extracorpórea, isso tudo vai somando agressões. Quando a gente conseguindo diminuir essas agressões, o paciente é muito favorável. Tem pacientes, vamos dizer assim, que hoje a gente consegue no terceiro pós-operatório já está em casa. Antigamente era 7, 8 dias. Hoje a gente consegue dar esse tipo de cirurgia para os pacientes. Então, uma evolução muito grande, realmente. E nessa concepção da evolução,
Obviamente a tecnologia ela teve um papel fundamental, né? Hoje, durante as operações, o senhor considera que o Brasil ele equivale a outros países em termos de tecnologia? Como é que equipara-se hoje o Brasil? Né? É igual, não é? Existe diferença? Se você for operar fora do Brasil, você vai achar exatamente o que tem no Brasil. Como é que está isso hoje? Olha, hoje em dia no Brasil a gente consegue oferecer uma cirurgia de nível mundial. Então, a gente usa todo o aparato tecnológico que a gente tem. Então, tem assistência circulatória, tem dispositivos ventrículos artificiais, nós temos cânulos menores, nós temos, enfim, os medicamentos mais avançados. Às vezes, o que nos limita muito é em relação ao custo desse procedimento. Então, o Brasil é diferente dos outros países nesse sentido, não na tecnologia, mas o custo ainda é um limitador de usar toda a tecnologia que a gente tem. Então, às vezes, a gente tem para oferecer para o paciente, mas às vezes o convênio do paciente não cobra aquela estrutura, ou o SUS não permite a gente usar um dispositivo mais avançado. Mas a medicina, a cirurgia cardíaca do Brasil, hoje tem recursos que são usados a nível mundial. E evolução tecnológica em combate de infecções? Por exemplo, a gente sabe que muitas vezes o paciente vai se expor a uma cirurgia, alguma coisa, ele já tem uma quantidade de bactérias que podem oferecer infecções pós-cirúrgicas a ele. Ainda há o agravante hospitalar, né, com todo esse trato de circulação extracorpórea, nem o senhor falou que está sendo evitado hoje em dia. E na questão alopática, assim, o impacto dos medicamentos em relação a isso, também o uso indiscriminado, né, de remédios sem prescrição médica. Isso na cirurgia cardíaca a gente tenta, vamos dizer assim, tirar o paciente o mais rápido possível do hospital, né? Então, tudo aquilo que eu falei do avanço tecnológico reflete nisso. Então, o paciente antigamente ficava 8 dias no hospital, então a chance de ter uma infecção, de ter uma contaminação, era maior. O ambiente hospitalar é bom quando necessário. Quando o paciente está bem, melhor para ele é estar em casa, né? Então, esse avanço todo na cirurgia evoluiu, nos trouxe isso. Uma condição que a gente chama de fast track, uma cirurgia rápida, uma entrega rápida do paciente, o retorno às atividades, né? Essas incisões menores, por exemplo, uma troca de válvula que a gente consegue fazer por 6 centímetros, o paciente com 10, 15 dias pode voltar a trabalhar, né? Então volta às suas atividades muito mais precoce. Então são cirurgias que têm menos dor no pós-operatório, menos uso de analgésico, então menos tempo de ventilação mecânica. Tudo isso evoluiu e contribuiu para o paciente cada vez mais usar menos medicações pesadas. O senhor considera que, na atualidade, tendo em vista o ritmo, o Dr. Vila também falou, a questão do estresse, o ritmo de vida, a alimentação, que o volume de cirurgias cardiopáticas hoje no adulto, ela tem crescido, ela é maior? Como é que está essa questão do número de cirurgias, pelo menos onde o senhor atende? A cirurgia cardíaca, vamos dizer assim, no adulto, a cirurgia de maior frequência é a cirurgia de revascularização, são as pontes, né, de mamária, as pontes de safena. Na última década, com o avanço dos stents, teve uma tendência a diminuição. Hoje, o que mudou? Mudou o perfil do nosso paciente. A gente opera cada vez pacientes multiarteriais, né, são doenças mais agressivas, e a gente vê, pelo menos nos últimos anos, uma estabilização com a tendência até a um discreto aumento desses pacientes, né? O que a gente viu muito é a otimização do tratamento clínico, isso é uma realidade. Então, eu acho que no futuro próximo vai ficar os ótimos medicamentos que nós temos para controlar a parte clínica e a cirurgia cardíaca reservada aos pacientes graves, os pacientes multiarteriais, com procedimentos combinados, cirurgia de revascularização, mais válvula, mais aneurisma. Então, o perfil do paciente hoje mudou, mas o número hoje não. Se mantém numa média estável. Os stents reduziram muito esses índices, né? Os stents diminuíram bastante, né? Os stents teve uma época de uso meio que indiscriminado e hoje está se repensando o uso desses stents com as indicações precisas. Então, o stent, principalmente o americano, que visa muito custo, né? Teve um uso abusivo do stent nos últimos anos e eles estão questionando esse custo.
e vendo a real indicação do stent. Então, tem o paciente para tratamento clínico, que é a grande maioria, como o Dr. Vila disse, as placas têm que ser tratadas, a prevenção tem que ser feita. Tem o paciente, o grupo do paciente do stent e tem o grupo do paciente da cirurgia. Hoje está se delimitando bem esses grupos. Então, praticamente não estamos invadindo nem o grupo da hemodinâmica, eles estão invadindo a gente. Hoje, ontem mesmo, foi me pedida uma avaliação pelo hemodinamicista, esse paciente eu acho que é cirúrgico. Então, nós estamos chegando a um caminho de um divisor. Antigamente, não, esse paciente pode ser para cirurgia, pode ser para hemodinâmica. Hoje parece que está clareando e vamos seguir, me parece, nesse número mais ou menos estável de cirurgias, de stents e tratamento clínico, acho que é uma primeira opção para a maioria dos pacientes. Doutor Vila, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor abriu um precedente para mim quando o senhor falou da sua idade, assim, levemente. E eu também fiz uma pergunta a respeito da linha do tempo da evolução das tecnologias. Questão referente aos transplantes. O senhor viu isso acontecer, vamos dizer, durante a sua carreira médica Sei até duas internacional? marchinhas de carnaval. De transplante. Mas para o senhor, como é que foi ver assim, o início desse trabalho e ver essa facilidade que existe hoje, vamos dizer, essa organização nacional, porque Brasil, sendo um país de dimensões continentais, nós temos um regulador, né, nacional que gerencia a questão da fila, coisa que não havia antes, porque também não havia legislação regulamentar para esse tipo de definição. Como é que é? Nos fale um pouco dessa história. São Paulo, 50 km por hora, todas as avenidas, multa para todo lado, quer dizer, o poder público aprendeu que pode roubar do cidadão sem ir para a cadeia através de multa, da Petrobras saiu de moda, então ficou complicado. O uso de arma, o primeiro transplante que nós fizemos, o serviço do professor Zé Pedro, que hoje, só complementando o que foi dito aqui sobre a habilidade do cirurgião brasileiro, é professor, foi convidado para ser professor na Universidade Americana de primeira grandeza. Então, chegou um cidadão, estou com um revólver novo. Aí um amigo dele no boteco, às 4 da manhã, falou, então corta meu cigarro aqui. Aí eu dei um tiro, entrou aqui e saí aqui. Esse foi o primeiro doador que o Zé Francisco foi buscar, um mineiro aqui de Juiz de Fora. Em resumo, essas coisas diminuíram muito o transplante, né? Porque não tem doador. Após uma certa idade, o doador já começa a ser precário. O professor Zerbini fez o primeiro, que foi o 6º no mundo, na época. O Brasil entrou no calendário de nação desenvolvida por causa do professor no dia 7 de maio de 1968. Olha que beleza. No Carnaval de 69, teve a marchinha, professor Zerbini, troca o meu coração. Sou corintiano há 25 anos, a filha cansada de sofrer. Doutor, eu não me engano, o senhor pôs outro coração corintiano. Então, o transplante evoluiu, mas o número de doador diminuiu. Felizmente, a terapêutica clínica diminuiu e melhorou demais. E vocês têm um colaborador aqui, que o doutor Amarildo, aqui presente, nos encaminhou, disse, Vila, eu tenho dúvida se é cirurgia ou transplante. Evoluímos e está aí o moço sem o transplante. Às vezes o transplante é visto como solução mágica, e ele não é. Ele é um problemaço na vida do doente. A incidência de câncer aumenta de alguns tipos de tumores 50 vezes. Puxa vida! 50 vezes. A incidência de dano renal, a incidência de infecções, o risco das infecções, etc., fazem com que o transplante, como disse o doutor Rodrigo, seja para quem realmente precisa e muito. Se eu conseguir com uma cirurgia de reconstrução valvular, de revascularização e a terapêutica clínica que melhorou muito, tendo a devida experiência, eu estou fazendo um bem para o doente. A fila nossa de doente priorizado está em média de 4 a 6 meses por transplante cardíaco. Se o paciente tiver ambulatorial, virtualmente não tem transplante. Bom,
Então, o nosso objetivo é tratar. O transplante hoje é quase uma loteria, infelizmente, pela escassez de órgãos. Completando e elogiando a resposta do Dr. Rodrigo, eu acho que o maior equívoco que tem é achar que o hospital dá segurança. Ah, passei um pouco mal, vamos internar você, amanhã eu passo lá e vamos fazer os exames, e depois teu fim de semana você descansa no hospital, aí na segunda a gente interpreta. Quer dizer, ganhou 4, 5 dias, aumentou já a colonização com bactéria hospitalar. Então, este equívoco se comete todo dia, todo dia. Não se deve fazer, a internação deve ser curta, e os planos de saúde estão vigiando isso e obrigando, enfriando goela abaixo do médico, que continua achando que o doente no hospital está seguro. Não, ele está ameaçado. Está exposto. Está exposto. Essa é a mensagem. Tá certo. Sim, senhor doutor. Eu, por enquanto, me despeço do doutor Rodrigo, grato pela sua participação. No próximo bloco, vamos contar com a presença do doutor Amarildo, grato aí também pela sua disponibilidade em se deslocar até aqui, Poços de Caldas, para participar com a gente. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigado, eu agradeço. Grato. A gente vai para um breve intervalo, é rápido. Nós voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Volta às aulas é mais divertido na Moda Escola Itapuã. Tênis colegial a partir de R$ 39,90. Mochiletes de vários personagens a partir de R$ 99,90. Cobrimos qualquer oferta anunciada. Itapuã Calçados, mais vantagem na volta às aulas. Eu fui numa festa super divertida nesse fim de semana. Tinha muitos brinquedos e eu me diverti com todo mundo. Eu comi muitas coisas gostosas. Aí fomos pra casa. Queria que meu filho fizesse aniversário toda semana. Muito legal sua redação, papai. Mas aniversário tem acento, viu? Ah, é? Rede Catavento, muito mais festa. Rua Maria Grácia Érico, 11, Jardim Elvira Dias, esquina com a Avenida João Pinheiro, 3715-0066. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista.
Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Para você segurado e não segurado, chegou a Porto Seguro Centro Automotivo. Alinhamento e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a Porto Seguros e faça sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Porto Seguros, Avenida João Pinheiro, 1081, fone 3715-9550. Eagle Motos, a sua concessionária Yamaha para Poços de Caldas e região. Venha conhecer a linha 2016. A Eagle Motos traz para você a moto mais aguardada, a YBR Factor 150, com motor Blue Flex, 150 cilindradas, painel digital completo com relógio, contagiros e indicador de marchas, 3 anos de garantia. E para começar o ano com uma motocicleta 0 km na garagem, uma promoção imperdível. O primeiro emplacamento é grátis. E ainda conta com oficina multimarcas, mão de obra especializada, peças originais e acessórios. Yamaha Eagle Motos, Avenida João Pinheiro 300, próximo ao posto do Rafik, 3537217171. Filho, o que tá acontecendo? É lição de inglês, velho. Inglês chato ninguém merece. CNA tem plataforma 360 com tecnologia, professores online, Cambridge e muito mais. Ninguém tem o que o CNA tem. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste terceiro bloco, agora recebendo a presença do Dr. Amarildo Batalha de Almeida, cirurgião cardíaco, também integrante da equipe do Hospital da Beneficência Portuguesa e, segundo ele contou aqui, ex-residente do professor Vila, né? E agora são residentes, amigos e compõem uma grande equipe aí de profissionais que se dedicam a essas questões da medicina, da cardiologia, né? Sem dúvida nenhuma. Doutor, então eu já peço para a gente começar a falar a respeito aí dos materiais que são utilizados, né? Durante o intervalo, o Rafael fez a pergunta a respeito de um tecido bovino, né, de origem animal, que é utilizado. O senhor trabalha bem com essas especialidades, né? Nos fale a respeito dessa utilização desses materiais na medicina, inclusive a cola biológica também, que nós falamos no intervalo. Sim. Durante o início da cirurgia cardíaca, até os dias de hoje, os materiais foram evoluindo, entendeu? Lá atrás, no passado, usava-se válvula de material sintético, que depois não deu certo. Tentou-se uma válvula que foi muito boa de durabilidade, que é a válvula de Duramater, entendeu? Retirava a Duramater de cadáveres e confeccionava a válvula e implantava. Eu tive a oportunidade de reoperar um paciente com a válvula de Duramater, que durou quase 30 anos, entendeu? Isso é uma coisa muito boa. Depois veio o pericárdio bovino, vieram as próteses mecânicas, a válvula de porco também, que está ainda sendo usada. O tratamento desses materiais, que é importante para evitar a baixa durabilidade. Hoje em dia nós temos tratamento para anticalcificação, entendeu? Você tem às vezes um problema de decidir qual tipo de prótese você vai usar no indivíduo, seja prótese biológica, no caso das válvulas, ou prótese mecânica.
que antigamente muita gente chamava de prótese metálica. Entendeu? Que hoje o componente metálico dessa prótese ele é menor. É uma prótese de carvão pirolítico, entendeu? Um material muito usado na indústria automobilística que chegou até a medicina, que é muito importante. Do ponto de vista de cirurgia de coronária, a gente chegou já a um consenso. Nós temos as veias safenas e o importante que é as artérias mamárias e os enxertos arteriais. Tentou-se no passado implantar para conduto de ponte outros materiais sintéticos, mas aí provou-se que a durabilidade é muito baixa, oferecendo risco a... Uma substituição à artéria humana. Olha, a gente tem as artérias, então não é necessário ter essa substituição de material sintético para a cirurgia de coronária, certo? Outra coisa que mudou bastante foi hoje em dia a gente tem os stents de aorta, entendeu? Antigamente, às vezes, você precisava abrir a barriga, abrir o peito para corrigir um aneurisma. Hoje a gente tem condição de corrigir isso por implante, a gente chama de endoprótese, via artéria femoral. Mais recentemente, no desenvolvimento de próteses, nós temos uma prótese colocada na válvula aórtica, em substituição à válvula aórtica, um implante que é uma prótese implantável pela artéria femoral ou pela ponta do coração, para facilitar. E corroborando com o que o Dr. Rodrigo falou antes, tudo isso para evitar tempo de internação, evitar... Grandes aberturas. Então, vem sendo desenvolvido cada vez mais, mas eu acho importante frisar que o mais importante nós temos, que são os enxertos arteriais para a revascularização do miocárdio. Só para completar, a gente falou em substituição, mas o mais importante de hoje é a gente tentar preservar. No caso de uma válvula mitral, por exemplo, a gente, com técnica, a gente preservar com técnicas de plastia das válvulas, entendeu? Doutor, eu gostaria de perguntar quais são as principais cardiopatias que o brasileiro, falo para nós aqui do dia a dia, mas os brasileiros devem ficar atentos com o ganho da idade e quais são os sintomas pequenos ainda que elas têm que ficar atentas para qualquer eventual probleminha, olha, preciso ir no médico, preciso me precaver. Doutor, eu quero anexar essa pergunta dele, a questão que nós falamos antes também no intervalo, a respeito da estenose aórtica, né, que provoca morte súbita. Sim. A estenose aórtica, ela é uma doença que faz parte do envelhecimento, certo? Ela, em torno da 5ª, 6ª, 7ª década, ela pode ser diagnosticada. As pessoas lá atrás, se um dia, porventura, fizeram um ecocardiograma, tem uma válvula aórtica bicúspide, que é um detalhe do ecocardiograma, tem que acompanhar isso. Certo, e o envelhecimento dos tecidos do coração, uma das doenças que vão aparecer é a estenose aórtica. Hoje todo mundo preocupa em botar um stent, fazer uma ponte safena, mas tem que ficar atento à estenose aórtica, porque ela é uma das causas de morte súbita. Você falou sobre sintomas. Sintomas são os mais diversos, desde uma falta de ar que começou devagar, e na estenose aórtica você pode ter até dor no peito, sem ter lesões de coronária. Outra coisa que pode acontecer, e não é raro, a associação de estenose aórtica com coronariopatia. Hoje em dia, o stent está tirando os doentes simples da cirurgia. Aquele doente de uma artéria só, no máximo 2 artérias. Hoje em dia, não é... De uma semana, não é raro ter 2, 3 cirurgias no meu grupo que tem uma estenose aórtica junto com coronariopatia. E são doentes idosos, mais graves, às vezes diabetes, alteração de função renal, e são verdadeiros desafios para a gente hoje em dia. Operar uma pessoa numa condição dessa que o senhor apresentou, num quadro desse. Bom, para finalizar, infelizmente o tempo acaba, né? Podíamos continuar aqui durante todo o dia, certamente aproveitando aí todo o conteúdo de vocês. Doutor Vila, eu peço para o senhor nos falar a respeito dessa conduta médica em relação ao tratamento médico, à exclusividade médica com o paciente, o comprometimento com a medicina, com a ética. Isso é a coisa fundamental. Quer dizer, nós só seremos ainda respeitados
pela sociedade, e a medicina ainda está muito bem colocada, perde do bombeiro, do militar e praticamente empata com o militar atrás do bombeiro. Ganha de longe de organizações políticas, religiosas e outras. Então, a medicina está bem e precisa continuar assim. E nós vamos cair na tabela, e aí vai ser um descalabro se nós perdermos o foco único e exclusivo do benefício do doente. 99% das conversas que eu tenho com o doutor Rodrigo, com o doutor Amarildo, é sobre o paciente e as opções melhores de tratamento, evitando se falar em dinheiro, vamos por aqui porque vamos ganhar dali, etc. Quer dizer, o objetivo é só um: a recuperação mais rápida, mais eficiente, com menos custo e problema e menos risco de outras complicações como infecção. Esta é a essência da ética. Por ter feito isto ao longo da história, desde Hipócrates, é que nós temos esse prestígio ainda hoje. E se nós queremos mantê-lo, temos que nos manter fiel a esse princípio. Nós não podemos modernizar a medicina achando que modernização é cambalacho, é isto, é aquilo, que infelizmente levou ao desastre da classe política e que estamos assistindo dolorosamente no país. Temos que ter um recanto de ética inexplorado, né? Perfeitamente. Guardado, né? Exatamente. Que realmente a medicina, que os médicos possam seguir esse bom conselho aí que o professor Vila nos deixa. Agradeço a presença de todos, sentimos-nos honrados com a participação, com a presença de vocês aqui, todos os senhores. E eu desejo aí que tenham uma boa continuidade no trabalho, desejando também saúde e felicidade para todos. Agora, todos estão convidados aí a saborear o Café Vila Monge com a gente. Tem pão de queijo, não? Tem pão de queijo, coisa de mineiro. Eu também agradeço aí a sua participação, a sua presença, me despeço desejando um bom carnaval e principalmente cuidado com a saúde, né? Se for beber, não dirija, por favor. Vamos evitar acidentes. Tivemos um acidente terrível ontem aqui na BR-459, com 3 mortes, incluindo uma criança. É realmente uma situação muito perigosa. Então, prudência na estrada acima de tudo. Eu me despeço desejando um bom carnaval. Segunda-feira estaremos de volta com o Jornal do Sul de Minas aqui na TV Poços. Até lá.